Olá, gente. Estamos aqui no contexto das comemorações pelos 170 anos de morte ou de passagem à imortalidade, como dizem os argentinos, do pai da pátria argentina, o general San Martín, que é o dia 17 de agosto. A data é feriado nacional na Argentina e é celebrada por meio de variadas ações culturais. Isso porque o general San Martín deixou como marcas não apenas o êxito dos seus exércitos libertários, que modificaram a geopolítica do mundo, mas também foi uma grande marca sua o incentivo à formação e ao conhecimento. San Martín acreditava que os livros eram as armas mais poderosas de uma nação. O general, que costumava levar muito pouca coisa pessoal em suas viagens, carregava baús de até 800 livros, deixando um legado importante que vem sendo transmitido por gerações. Um grande exemplo, né? No Recife, a Secretaria de Cultura de Pernambuco apoia o Consulado da Argentina, em torno de algumas celebrações que estão sendo feitas em homenagem ao líder revolucionário. Acompanhe a gente. A live de hoje, ela é uma conversa entre artistas plásticos e múltiplos, Sérgio Fernandes, argentino, e Márcio Almeida, pernambucano. Eles vão conversar sobre o circuito das artes visuais em Pernambuco e na Argentina. Márcio Almeida é um artista multimídia. Ele iniciou sua carreira lá na década de 80 e desenvolve seu trabalho utilizando os mais variados suportes. O olhar e o interesse de Márcio se concentram em temas do comportamento humano ligados à noção de deslocamento, transitoriedade e pertencimento. Ele direciona o seu foco artístico também para questões de geopolítica e de ocupação do espaço urbano. Márcio também é gestor público desde 2005 e, atualmente, ele é o coordenador das artes visuais da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. E, para além de todas essas competências, Márcio Almeida é uma pessoa alegre, sensível e bem-humorado. Eu tenho o prazer de apresentar o pernambucano Márcio Almeida. Muito obrigado, Andréa, pelas palavras. Estou aqui super satisfeito com a possibilidade de participar dessa prazer falar com o Sérgio, que é um artista argentino, mas que mora em Pernambuco há muito tempo. Márcio, muito obrigado aí pela recepção. Feliz também de reencontrar você depois de tantos anos, e feliz de poder participar desta live e poder falar um pouco desse intercâmbio Argentina-Brasil nas artes visuais. Sérgio, uma coisa que eu acho que seria bem interessante é que você já conversasse com a gente e dissesse um pouco ao público como começa a tua inserção nas artes visuais, já que me parece que ela começa aqui em Pernambuco. Exatamente. E você forma parte desse início, não? Estamos falando do século passado, anos 90, quando eu me radiquei aqui. Já estamos séculos passados, não? Quando cheguei, faz 28, 30 anos atrás, praticamente, eu não tinha uma carreira profissional das artes. Então, toda a minha carreira profissional foi feita aqui em Pernambuco, tanto artisticamente como a parte educativa. E justamente o início foi esse encontro com você e outros artistas nessas oficinas em El Mamán, também com Abelardo da Hora, um grande artista que nessa época eu nem sabia exatamente quem era, mas com um curso lá na Associação de Artistas Plásticos. Aí foi o início. Depois foi um desarrollar de eventos que vão levando a uma atualidade. Em 30 anos passou muita coisa, Márcio. Sim. Rapaz, é engraçado, porque assim, da mesma forma que
Pernambuco tem essa importância dentro da tua formação, a Argentina também faz parte da minha formação. No começo da minha carreira, eu pesquisando suportes e conceitos, né, fui pesquisar artistas no mundo inteiro que trabalhassem com arte conceitual e me deparei com um argentino, que até hoje é super importante para a minha carreira, para a minha trajetória como artista. E a Argentina faz parte dessa minha trajetória. Sei que você realmente tem até os dias de hoje, não, contato por eventos que has participado, por residências. Me conta um pouco, conta até para o público argentino, qual é a tua relação direta, digamos, na prática com a Argentina, não? Porque você esteve lá e participou lá. Sim, bom, até para ilustrar um pouco essa importância da Argentina na minha carreira, esse artista do qual eu falei chama-se León Ferrari, um dos artistas mais premiados da Argentina do século, né? Tido como do The New York Times como um dos 5 artistas mais importantes do mundo, né? E o que me interessava muito no León Ferrari é que, como eu faço agora, ele começou também. Ele começa pesquisando escultura, ele começa a fazer escultura com um artista siciliano e depois parte para as artes conceituais, mas não abandona, em hipótese alguma, qualquer suporte. Então, ele trabalha com pintura, instalação, escultura, né, vídeo performance, arte correio. Então, ele tem essa característica, e essa característica eu trouxe para mim, para a minha profissão. E, a partir de 2017, eu fui a uma Bienal, a Bienal Sul, na cidade de Rosário, e a partir daí eu... Bela cidade, maravilhosa, cidade super importante dentro da Argentina, né? Na questão cultural, principalmente. E eu fui a essa Bienal e lá encontrei vários artistas da nova geração de artistas argentinos, no qual eu fiz imensas amizades, né? Com professores da universidade, com artistas de ateliês e de residências artísticas que tem em Rosário, né? E, para mim, hoje, e faço parte ainda de um site, de um grupo criado por um artista argentino chamado Silvio de Garcia, que chama-se Hotel Dadá. E o Hotel Dadá é a continuação dessa pesquisa que eu falei. Ela trata do poema Processo, da arte correio, então de todas essas manifestações dentro da arte visual, das artes visuais, que trata dessa coisa mais conceitual. Mas, em hipótese alguma, abandonei qualquer tipo de suporte. Eu adoro pintar, adoro fazer gravura, adoro os pintores novos argentinos, tem vários lá que eu conheço e que sempre que estou por lá visito os ateliês. Isso é muito importante. Você trabalha muito arte conceitual. Eu realmente não posso falar até muito dos artistas atuais argentinos, porque, como te falei, minha vida artística veio se desarrollar acá. Aí estou muito mais influenciado por os artistas pernambucanos ou artistas locais que por artistas argentinos, não? Aqui, a cultura e a variedade de formas de se expressar artisticamente, o Nordeste é muito rico. Então, são inúmeros, não, os artistas. Eu, principalmente, que eu tenho assim, uma preferência por uma arte mais assim, estética, mais de cor, de pintura, que foi uma das, digamos, o estrangeiro e o argentino que chega aqui se surpreende do calor, em todo sentido, não? O Recife é quente, mas não só de temperatura, o calor das cores, o calor da gente, e tudo isso se vai refletir na arte, não? E aí tem N artistas que se manifestam locais, e eu adoro ser Cláudio, por exemplo, até o tipo de traço, o tipo de arte que faz, assim,
tem inúmeros, eu posso até mencionar depois até alguns. Agora, eu tenho uma curiosidade, Márcio, como é que funciona essa residência que você fez lá? É decir, como funciona uma residência? E como foi a tua experiência? Bom, a residência artística funciona de várias maneiras. Né? Lá, nesse lugar, chama Crudo, né? Que é cru, em espanhol, em português. Que é crudo. Eles trabalham com editais anuais, são 4 ou 5 residências anuais, mas, por eu ter tido esse contato em 2017 com esse grupo de artistas, eu fui convidado para ir e passar 15 dias em Rosário para desenvolver um trabalho em Rosário, né? Com a situação atual da cidade, né? Sobre a história de Rosário e tudo mais. Então, você tem um período, como eu tive, 15 dias, para você fazer pesquisas a respeito do que te impressiona em Rosário. Obviamente, eu fui buscar coisas que estão mais ligadas ao meu trabalho e fiz uma pesquisa sobre os indígenas, né? Principalmente da etnia Toba. ¿Se cortó? Sí, medio que se me entrecortou. Você falou que fez pesquisa sobre a etnia Toba. Sim. Na verdade, os Tobas eles estão espalhados pelo Chaco inteiro. Né? Sobra um pedaço ali para Rosário. Então, sobra um pedaço ali para Rosário. E aí eu fui pesquisar, né, como foi a questão da interferência dos jesuítas na formação e na cultura Toba, essas coisas todas, que é isso que me interessa em meu trabalho mais conceitual. E aí fiz um trabalho, era uma instalação chamada Los Algodones Rojos de Residência. Los Algodones Rojos de Residência. Residência é a cidade lá de Rosário. A cidade da Argentina. E eu fiz essa brincadeira com o português, né? De resistência à cidade. Da cidade, essa brincadeira, sim. E aí, lógico, viajei por ali, por todo o Rosário e algumas partes da Argentina para buscar mais informações. Isso é a base sempre do meu trabalho. O meu trabalho começa, mesmo sendo um trabalho de pintura, ele começa com uma pesquisa muito grande, né? E nessas residências, obviamente, eu mergulho total na cultura local. Que bom. Agora, você estava só, assim, de brasileiros participando desses eventos, ou tinha mais? Na residência, eu estava só brasileiro. Estava eu e uma artista mexicana. Mas, na Bienal Sul, né, é uma Bienal muito grande, que ocupa alguns continentes. Né? No continente sul-americano, Argentina e o Brasil, que tem representação dessa Bienal. E lá estávamos eu e Regina Silveira. A Regina Silveira, que é uma artista paulista que estava nessa Bienal, ela ficou em Buenos Aires, fazendo uma intervenção urbana em Buenos Aires, e eu fiquei em Rosário, no Centro Cultural Parque Espanha, né? Junto com outros artistas brasileiros, que era uma exposição sobre arte e crime. Então, alguns artistas que, de certa forma, seus trabalhos falam sobre algumas insubordinações que é encontrado na arte e que, por ser arte, ela é um pouco permissiva. Aí, Márcio, uma pergunta assim, de curioso, não? Tem argentinos vindo para aqui? Você conhece? Assim, esse tipo de participação que você fez é recíproca? Tem. Agora, uma coisa que é interessante, viu, Sérgio, que eu acho que a gente poderia ser até o embaixador disso, né? É de a gente engrossar, né, essas participações, porque a gente tem na América do Sul super talentos, né, que podem fazer esse intercâmbio. E eu acho até que essa primeira, né, comemoração da passagem ou para a imortalidade do General San Martín seja uma
uma fagulha, uma espoleta para que isso aconteça. Né? Eu conheço alguns artistas argentinos que moram no Brasil e que trabalham com galerias brasileiras, mas muito mais em São Paulo. Pernambuco tem pouco. Né? Sim. E que eu acho que a gente poderia, a partir desse nosso encontro, tentar, né, mais na frente, quando nós saímos dessa pandemia, né, fazer algo que engrosse, né, esse intercâmbio entre Pernambuco e Argentina. Como você falou, e eu acho assim, sempre tem o ditado, não, que Deus está em todas partes, mas atende lá em Buenos Aires e acá debe atender em São Paulo. ¿No? Então, sempre, não é? Sim. Entonces, lamentablemente, eu acho assim, que de repente existe un movimiento, inclusive, assim, na disponibilidade de recursos, não? Eu acho que os recursos sempre limitam, não? Principalmente nas artes plásticas. Eu sempre digo, é muito mais fácil viajar com um violão que trazer uma exposição atrás, na mochila. Porém, Sérgio, eu acho que agora, depois dessa pandemia, né, com essa urgência da tecnologia, né, então eu acho que isso vai ser bem interessante, sabe, a gente usar essa ferramenta para criar o começo desse intercâmbio e que as exposições sejam a finalização de um grande projeto a partir, né, dessa interação, a princípio virtual, e esse projeto vá andando e que a gente construa mais na frente esse intercâmbio de exposições. Você tem razão, eu acho assim. Agora, atualmente, dado a pandemia, que vai mudar em muitos aspectos a forma de ver as coisas. Com respeito à arte, espetáculos, a gente está notando, principalmente na música, não? Como tem até aproveitado a forma de shows virtuais para aparecer. E eu até li em alguns artigos que já tem certas exposições que se estão fazendo virtuais, e é um caminho até para chamar a atenção e depois, em algum momento, poder isso se transformar em uma exposição real, não? Sim, uma presencial. Agora, uma coisa que é interessante é que eu acho também que a gente vai passar por um processo de aprendizado do uso dessa ferramenta e que a questão, por exemplo, da formação de artistas, vai ser interessante essa ferramenta, né? Para que, no final, você tenha uma exposição presencial como sendo o fechamento, o broche de ouro, digamos. Uma culminância desses projetos que começam inicialmente virtual. Estamos aí, a gente ainda está vendo como as coisas vão se desenrolar, mas eu acredito sempre que essa ferramenta veio para ficar, sabe? A importância, né? Por exemplo, nós estamos agora, os dois em Recife, mas poderíamos estar você lá na Argentina e eu aqui no Recife conversando e tratando dessa coisa de como funciona o circuito das artes visuais em cada local. Uma coisa que eu queria que tu falasse um pouco é que eu sei que tu fizesse parte de alguns coletivos e saísse com alguns artistas para fazer pintura e tal. Fala um pouco sobre essa tua experiência, Sérgio. Como eu já te falei, eu sou muito curioso e sempre, logicamente, em princípio, a cultura pernambucana é bem diferenciada, não? Eu, por exemplo, me encantei muito pelo maracatu. Aí eu fiz um projeto que chamou Maracatu Mais, aí que envolvia artistas de nome e de peso aqui, aos quais admiro, como Zé Cláudio, Guita Scharifer, Tina Cunha, Margot Monteiro, Ariano Suassuna, Teresa Costa Rego, que nos deixou faz pouco tempo, e que eles se sumaram e se prestaram a participar de um evento que a gente fez lá na Fundação do Homem do Nordeste, no Museu do Homem do Nordeste. E isso envolveu, assim, durante uns meses de trabalho. Eu fiz esse trabalho com alunos, grupo de alunos que tinha,
E a gente misturou assim um pouquinho tudo, a experiência, o peso desses artistas de nome que participaram do evento, fazendo seus trabalhos para ser representados em golas de maracatu, a relação com os diversos maracatu rurais do interior de Pernambuco. Es decir, fue una cosa muy interesante. Y eso fue, digo, siempre son parte de ese core, de ese diferencial que tem Pernambuco para o estrangeiro que chega e não está acostumado a isso, não? Acho que o maracatu, por exemplo, é uma coisa muito particular e muito vistosa e muito agradável a todo mundo, não? Sim. É engraçado, Sérgio, porque assim, você estava falando de nomes que, de certa forma, também fazem parte da minha formação. Você sabe que Pernambuco tem uma escola de pintura de paisagem, desses artistas que, no princípio da carreira de qualquer artista pernambucano, né, que começa a tratar as artes visuais com tinta, com material de pintura, não sei o quê, isso é inevitável que você mergulhe sobre o trabalho dessas pessoas, né, pela importância que essas pessoas têm para a cultura aqui em Pernambuco, para a pintura e para as artes visuais aqui em Pernambuco. Então, eu acredito que você estava muito bem acompanhado durante seu projeto aí de maracatu e que é interessante, né, você, como artista de fora e tal, percebe, né, que esse grupo é o grupo que talvez mais representasse essa pintura e esse maracatu dentro do teu projeto. Fala aí um pouco. Não, como eu te falei, todo esse tipo de trabalhos feitos por mim, que são assim, uma forma de você mostrar até o próprio público pernambucano, mas uma forma de você se informar, se formar, assim, tudo relacionado. Estou te falando na fase pessoal, como tudo isso influi na minha formação, na minha visão da arte e tudo isso, não? Aí o público vê de um jeito, os alunos vêm de outra, os outros artistas também, cada um vai ter sua visão. Mas para mim tudo foi muito importante porque, logicamente, o tempo passa voando, faz já uns 10, 15 anos destes eventos, não? Eram outras épocas, a gente viajava mais, saía mais, andava mais, menos preocupado com as coisas, não? Mas, de qualquer jeito, volto a repetir, a mim, como artista, o contato com a cultura sempre foi muito importante, por vários motivos, não simplesmente estéticos, sino de vivências, não? De compartilhar com a sociedade, com o público, com o povo, com as costumes. É uma coisa muito interessante que acho que depois, mesmo que você não utilize no momento, isso vai ficando e vai se refletindo nas coisas que você vai fazer a futuro, não? Tanto na obra como no desenvolvimento do relacionamento com a sociedade e com o público. Porque é interessante, embora trabalhamos com suportes diferentes, né, a importância da cultura local, né, para o desenvolvimento do trabalho, porque quando você conhece o povo, quando você conhece a população, isso, de certa forma, essa alma inclusa dentro do trabalho, seja ela conceitualmente ou seja ele como pintura, né? Então, esteticamente. Esteticamente, porque, inclusive, eu estou vendo aí atrás de você, né, uma pintura da cidade do Recife, que, para você fazer isso, você traz a alma pernambucana, né, para dentro desse trabalho, né? Então, eu acho que, para nós que estamos visitando um país ou morando num país, a importância da população e da cultura daquele povo dentro da nossa formação é importantíssima. Inclusive, você está vendo, estou participando deste evento desde minha casa, não estou no meu ateliê. Essa é uma tela, digamos, coleção privada, não? Que eu tenho, que valorizo até muito, porque é uma visão de Recife que eu fiz,
em cores muito quentes, justamente para representar o calor da cidade, não? Que brincando um pouco, quando eu falo com parentes na Argentina, com amigos na Argentina, principalmente nesta época do ano, onde na minha cidade, lá, os meus pais estão, que é Mar del Plata, faz 1 grau, 2 graus embaixo de zero. Aí eu sempre falo, eu estou aqui no inverno de Recife com 20 graus, 22 graus. E aí eu brinco muito disso, não? Que eu acho, assim, por um lado, uma das maravilhas desse clima estável que a gente tem, não? Agora, voltando ao tema de Recife e da temática pernambucana, que eu utilizo muito dentro do meu trabalho, tem duas áreas, assim. Eu, como já falei pessoalmente, eu dou sempre preferência muito à parte técnica. Eu sou muito curioso da parte técnica. Então, não sou muito fixado em um trabalho específico, não. Então, vou para aqui, vou para lá. Tanto a pintura figurativa como experiências com materiais diferenciados, com arte mais contemporânea. Mas na arte figurativa, a cultura pernambucana e principalmente a cidade de Recife, acho que é um tema inacabável pela beleza da cidade. Quem conhece outras cidades brasileiras, vamos a deixar de lado o Rio de Janeiro, há que tirar o chapéu à beleza carioca, natural, a beleza natural. Quem tem uma Veneza brasileira? Quem tem rios, quem tem mar, quem tem pontes, quem tem verde, é como a gente tem aqui. Isso aí Sim. Oi, não, é uma coisa interessante também que você estava falando, e eu estava aqui pensando, que eu trabalho muito com instalação. E a maneira que eu vejo de montar instalação tem muito a ver, por exemplo, com aquele mercado informal que eu encontro nas ruas, ali próximo ao mercado de São José, a maneira com qual aquelas pessoas montam aquelas barracas, né? A questão de como eles tiram proveito do material que eles têm para montar e criar um marketing extremamente popular. E isso, para mim, é importantíssimo. Então, assim, mesmo sendo conceitual, eu acho que você se aproximar das questões da cidade, né? A cidade como formadora, eu sempre digo que, assim... como inspiração. Isso, eu acho que eu sou muito capiba e eu não conseguia morar em outro lugar. Mesmo que como eu viajo o mundo inteiro fazendo exposições e tal, mas o lugar que eu tenho para pensar os meus trabalhos é Recife, por tudo isso que você está falando, e que mesmo a gente tendo essa visão artística de trabalhos diferentes, né, a gente cai na base, né, de experimentação e de formação igual. Agora, Márcio, eu te queria perguntar, você tem alguma preferência por algum tipo de trabalho? Ou seja, deixando de lado o momento, mas assim, tanto de trabalhar com tipo de materiais, assim, há algo que te apaixona mais? Rapaz, Sérgio, é engraçado, porque eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus debates, que eu acho que quem sugere o suporte para o artista é a ideia. Então, se eu tenho uma ideia que, para mim, vai ser melhor executada, digamos assim, em vídeo, aí eu uso o vídeo. Se eu acho que essa ideia é melhor executada, por exemplo, em pintura, eu vou fazer pintura. Eu estou há 21 anos sem fazer uma exposição de pintura e preparei para 2020 uma exposição na Galeria Amparo 60 só com pintura. Só tem um objeto mais instalativo, mas o resto tudo é pintura, porque durante toda a... eu não deixo de pintar. Primeiro que a palavra é uma coisa que eu uso muito, e é interessante que o Leon Ferrari tem uma pegada gráfica com essa coisa, alguns trabalhos feitos com letras, com grafia, né? E isso me importa muito, me interessa muito. Mas, assim,
como eu estava te falando, eu acho que, assim, dependendo da ideia, eu vou trabalhar aquele suporte. Sabe? Ou seja, você não está casado com ninguém. Não. Não, que minha Eu mulher digo não assim. escute. Não, tô não. E, assim, eu acho que essa liberdade é que o artista tem que aproveitar, sabe? Principalmente em arte contemporânea, eu acho que a palavra que mais exprime a necessidade e o desejo do artista contemporâneo chama-se possibilidade. Né? Então, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com vários suportes, eu vou trabalhar. Mas aí você falou uma coisa e eu também coincido. E não sou o artista contemporâneo ou artista conceitual. Eu valorizo muito justamente que a criatividade, no meu caso, seja aplicada por diferentes técnicas. Por exemplo, eu pessoalmente sou um cara curioso, como te falei. Então, eu já fiz cerâmica raku, já modelei. Eu faço agora, estava fazendo umas experiências com xilogravura, que também é um elemento da cultura local aqui. A gente tem o maior gravurista brasileiro, que foi Gilvan Samico. Gilvan Samico. E é daqui, é pernambucano, a gente tem Borges. Aí, Borges também. Aí eu estou trabalhando, fazendo xilogravura, eu trabalho assim com restos de materiais e crio painéis de escultura com madeira, sou muito fã da madeira, principalmente. Mas eu digo assim, de aquarela, o que for, eu acho que, como você disse, é um momento que você encontra um material para você expressar alguma coisa que quer. Isso. Tá certo? Isso. Então, isso eu digo assim, isso é comum a todo artista, acredito. E é o bom de você ter as ferramentas para poder desenvolver isso e não ficar limitado a uma coisa. Isso. Sérgio, veja que coisa engraçada. Quando eu penso um objeto ou uma instalação, a primeira coisa que eu pego é um papel e uma caneta, um lápis e tinta. E aí começo a desenhar e elaborar um projeto. Muitas vezes uso aquarela para elaborar esse projeto, sabe? Então, tudo começa por aí. Não tem esse distanciamento. E, assim, muitas vezes, eu gosto muito de fazer livro de artista. Né? De artista. Então, muitas vezes eu pego um tema sobre... Por exemplo, eu estou fazendo um livro sobre a solidão. Né? Então, os desenhos que estão ali são feitos em acrílico, né? Com coisas escritas e muito figurativo, por incrível que pareça. Sabe? Então, eu não gosto de me distanciar das técnicas que me fizeram artista, sabe? É bom. Voltando um pouco à tua relação com a Argentina, aí eu vou tirando minhas curiosidades, que interpreto que devem ser as curiosidades que podem ter os argentinos. Você trabalhou com Rosário, com pessoal de Rosário, também pessoal de Buenos Aires e em Rosário, não? Sim. Aí você, no contato com os artistas argentinos de lá, qual é a visão que você tem deles opinando sobre o Brasil ou sobre a arte brasileira? Que conhecimentos têm eles? Ou como eles veem a arte em Brasil? É interessante, Sérgio, porque, assim, existe, como, por exemplo, eu me interessei muito pelo Leon Ferrari, né? Existem alguns artistas jovens argentinos que se interessam também por alguns mestres, algumas pessoas que foram importantes no século XX em relação à questão das artes visuais. Por exemplo, o ano passado, o Cildo Meirelles esteve em Rosário, né? Então, quando eu encontrei também, logo depois, com os artistas de lá, né, todos falavam da importância do Cildo Meirelles na formação, né? Muitas vezes até artistas que trabalhavam exclusivamente com pintura, mas é indiscutível, né? Como os mestres, como é o caso de Ferrari ou Cildo Meirelles, né? É importante para o jovem artista, para a construção de um conhecimento estético e conceitual. Então, assim, é muito interessante porque eu tive lá agora em 2019, em setembro de 2019, nesses 15 dias de residência, e tive lá vendo o Salão de Artes de Rosário, né?
E é interessante, porque assim, tem muita semelhança, não com a obra em si, mas com a visão, né, do artista latino-americano, digamos assim. Então, somos hermanos. Agora, você sabe que, logicamente, eu como argentino morando aqui, eu conheço São Paulo, conheço Rio, participei de alguns eventos, mas muito pouco fora do eixo. Não tenho essa experiência ou esse cacife que você tem de fora, não? Mas em Brasil, uma coisa das que mais me impressionou a mim em arte foi o Inhotim. Quando eu estive em Minas Gerais e fui a Inhotim, realmente é maravilhoso esse museu, essa galeria, a Arte cheia de coisas fantásticas, dessa interação com a natureza e dessa criatividade dos artistas presentes em esse parque, não? E é interessante que, lamentavelmente, até o próprio brasileiro não conhece direito essa possibilidade de contato com a arte, não? Eu vou lhe falar uma curiosidade maior. Você sabia Diz. que em Pernambuco tem um lugar chamado Usina Santa Terezinha, que é um parque botânico com formação de esculturas muito parecido com o que é Inhotim. E é interessante porque o proprietário ele fala o seguinte, a diferença deles para Inhotim é que o proprietário de Inhotim vira colecionador a partir de Inhotim. Não, e eles são colecionadores antes. Então, assim, mas teve uma influência muito grande daquele parque, né? É aqui muito próximo, em Água Preta, né? Mas também muito pouco conhecido. Eu acho que muito poucos pernambucanos conhecem ou sabem da existência, né? Mas é um lugar que vale a pena visitar. Eu estou aqui... eu fui lá em janeiro, eu tenho alguns trabalhos lá. Fui lá em janeiro, mas estou aqui morto de saudade, não só do lugar, mas da população do local, que é maravilhosa, que recebe as pessoas muito bem, sabe? Então, eu vou deixar aqui o recado para os argentinos, que quando estiverem em Pernambuco e tiverem com o tempo para ver esse lugar, é um lugar interessante para se conhecer. Você também, não sei se você já conhece. Não, justamente ia te falar isso, ia fazer minha referência. Eu conhecia mais pelas oficinas que estavam dando e produzindo lá. Inclusive, se mal não me lembro, faz 2 ou 3 dias, eu li no jornal que estavam reabrindo agora a usina, estavam querendo reabrir. Não sei se você se enterou disso, sim. Parece que, digamos, están viendo cómo materializar con la situación actual da pandemia a possibilidade de reactivar tudo de novo, não é? Sim. As visitações já foram abertas a partir de 1 de agosto e eu acredito que esse ano não vai ter festival, porque sempre tinha um festival onde acontecia essas oficinas. Exatamente. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um lugar muito próximo e que vale a pena a pessoa passar o dia lá. Sair muito cedo de Recife, almoça por lá, dá um passeio, conhece. Ainda é um lugar em formação. Né? A gente tem, eu acredito que ainda entre 15 e 20 obras a céu aberto, mas já vale a pena, é um lugar belíssimo e um lugar da Mata Sul de Pernambuco, que é um lugar que tem bastante peculiaridades culturais e que é interessante e que é muito importante ser desvendado, digamos assim. Isso também tem que entrar dentro do ciclo. Lamentavelmente, como tudo, para tudo, se precisa de dinheiro para divulgar, para patrocinar, para movimentar, não? E informar a população de coisas que o pessoal desconhece justamente por falta de informação, não? Ou a vezes até uma informação que não é tão correta ou tão fácil de assimilar, não? Porque de repente eu até mesmo podia ter uma ideia, eu não achava que podia ser igual a Inhotim, é decir,
como uma visitação a todo momento, não? Pensei que só se desarrollava quando existiam essas oficinas ou esse evento. Não. E é interessante, que agora eu me recordei, que você perguntou, lá, para o artista botar uma obra lá, ele tem que fazer residência. Então, ele vai, passa um tempo lá, estuda o local, pensa conceitualmente o que é que ele quer fazer, para depois apresentar o projeto aos proprietários, para que haja uma avaliação daquele projeto, né? Não só a avaliação estética, mas também a viabilidade do projeto, pela questão de preço e tudo. E depois, dependendo, ele é implementado ao Parque Botânico. E eu comecei uma residência lá em 2015, era para passar um mês, e até hoje eu não consigo largar aquele lugar. Eu fico dizendo que foi a maior residência que eu já fiz em toda a minha vida. Já vai com 5 anos de residência artística, já desenvolvi vários projetos lá, inclusive de formação com os artistas locais, que eu acho interessantíssimo, porque quando você aborda uma cidade mostrando cultura, arte, como foi o caso da usina Santa Terezinha, você tem que dar uma formação para aquela população. E é justamente o interesse dos proprietários trabalhar essa formação, porque já que a usina não moe mais, então claro, tem uma carência muito grande naquela população, e isso está transformando a população de uma maneira tal que eu fiquei preso àquele lugar. É incrível. Vale a pena, tanto os pernambucanos que não conhecem, como os estrangeiros. Não, é justamente. Eu pessoalmente, eu vou conhecer. Já é promessa para poder falar com propriedade na próxima. Não, interessantíssimo. E assim, a gente pode marcar, se você quiser, um dia. Eu posso ir com você um sábado e voltar no sábado mesmo. A gente faz maravilhoso. Deixa a máscara cair. Deixa a máscara cair. Exatamente. Márcio, eu sei que daqui a pouco a gente vai perder acabar o tempo, não? Isto tem um tempo, não? Eu estou aqui olhando, eu acredito que a gente tem aí entre 4 e 5 minutos para finalizar, e aí era justamente o que eu queria te falar. Eu queria que você desse umas considerações finais a respeito do Sérgio Pernambucano, artista... Baiano, como diz. E para que a gente finalize de uma maneira que as pessoas daqui conheçam mais esse argentino que mora em Pernambuco. Sinceramente, eu me considero assim pernambucano de coração, não? Daqui a pouco metade de minha vida passei lá e a outra metade eu passei aqui, tá certo? Eu já tenho sementes lá, filhas que vieram da Argentina, e eu já tenho filhas pernambucanas, já tenho netos pernambucanos, yernos pernambucanos, baianos. É decir, me considero um pernambucano de coração, tá certo? E muito pernambucano mesmo. E eu queria agradecer, mas também, sem dúvida, e aí é que está, eu sou um argentino típico, nato, de vinho e empanadas. E não é bom? Choripã também? Choripán. Em Rosário, a la beira do rio, devia estar comido algum bom choripán, não? Sim. Mas, voltando ao tema, eu realmente estou muito agradecido à oportunidade do consulado, que com motivo desta data pátria muito importante, pelo que representou San Martín, não para a Argentina, sino para a Latinoamérica, nessa fase de libertação, de Sudamérica. A possibilidade de ter este encontro, bem, até não muito comum, para a gente poder se expressar, comparar, compartilhar experiências, tanto as que você teve lá, como as que eu tenho aqui, e espero que podamos seguir compartilhando mais. Ok. Sérgio, eu também queria agradecer muito, agradecer a você pela participação, agradecer ao Consulado da Argentina pela oportunidade de a gente fazer esse tipo de ação em parceria, e dizer que, assim,
os pernambucanos admiram demais. E eu, quando estive em Buenos Aires, fui ao túmulo do General San Martín para agradecer a mais um libertador das Américas. Beijo grande a todos e obrigado pela oportunidade. Igualmente, Márcio, um abraço grande. Muito obrigado a você pela oportunidade também. Éxitos no teu trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu quero ir com você lá. Vamos sim. Grande abraço.